Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. E hoje nós vamos falar sobre média aritmética. A média aritmética simples, ela é a soma de todos os elementos de um conjunto de números dividida pela quantidade deles. A média aritmética é utilizada muitas vezes na escola para calcular se a média anual de um aluno, ou nas contas de energia e de água para calcular se o consumo médio anual ou até mesmo o valor médio pago mensalmente. Calcular a média nos dá um valor central que representa todo aquele conjunto de números. Trabalha-se com média, por exemplo, para tomar-se decisões importantes na estatística. O símbolo da média é um X com um traço em cima. Assim, ó, um X com esse tracinho em cima. Isso aqui significa média desse conjunto de números aqui. Então, a média entre números, que eu vou chamar de x1, primeiro número, x2, o segundo número, x3, o terceiro número, e assim por diante, até o último número que eu digo que tem posição n. Ele é o enésimo número. É calculada através desta fórmula. Então, eu somo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o enésimo número e divido por n, que representa a quantidade de elementos desse conjunto numérico. E como eu vou fazer então para calcular a média aritmética? Bom, para calcular a média simples, usando a fórmula, basta conhecer os elementos e saber o valor de n, ou seja, a quantidade desses elementos. Vamos ver três exemplos. No exemplo 1, temos as temperaturas máximas no último verão na cidade de Vinhedo foram mensuradas, foram medidas e anotadas durante uma semana do mês de janeiro de 2019, conforme a lista abaixo. No domingo, a temperatura máxima que o município atingiu foi 28 graus. Na segunda-feira, a temperatura máxima foi de 30 graus. Já na terça-feira, 29 graus, quarta-feira, 31, na quinta, 32 graus, sexta-feira, 33 graus e no sábado, 34 graus. E agora nós vamos calcular qual foi a temperatura média entre essas máximas. Como eu faço isso? Bom, para determinar a temperatura máxima média da semana, que são 7 dias, nós vamos somar todas as temperaturas apresentadas na tabela e dividir o resultado por 7. Assim. Veja. Média, né? O símbolo é aquele X com o tracinho em cima, e eu vou somar a temperatura do domingo, mais a temperatura da segunda, mais a temperatura da terça, da quarta, da quinta, da sexta-feira e mais a temperatura do sábado. Como eu tenho 7 números sendo somados aqui no numerador da minha fração, eu vou pegar o resultado da soma, 217, e dividir por 7, chegando no valor de 31. Isso significa que o valor da temperatura máxima da cidade de Vinhedo naquela semana foi, em média, 31 graus Celsius. Vamos para o exemplo de número 2. A aluna Amanda quer saber qual será a sua média bimestral, sabendo que as notas de suas avaliações são: participação, 6. Atividades do caderno, 7. Na prova escrita, ela tirou 8. E no trabalho em grupo, Amanda tirou 10. Como eu calculo, então,
a média da Amanda? Eu vou somar todas as notas obtidas nas avaliações e dividir por 4, porque ela fez 4 avaliações. Fica assim, ó. Média, que é o x com a barrinha, vai ser dado por 6 mais 7 mais 7 mais 10 dividido por 4. 30 dividido por 4. A média da Amanda vai ser 7,5. No exemplo 3, temos assim. O sexto ano A foi dividido em 8 grupos para realizar um trabalho de matemática. Os grupos são A, B, C, D, E, F, G e H. Calcule a média das notas obtidas nesse trabalho no sexto ano A. Bom, as notas atribuídas, elas foram as seguintes. O grupo A tirou 6, o grupo B tirou 7, o grupo C também tirou 6, o grupo D tirou 8, o grupo E também tirou 8, o grupo F e o H, assim como o grupo B, todos tiraram 7 e o grupo G tirou 9. Veja que eu tenho alguns grupos com notas repetidas. E nós sabemos que somar 6 mais 6 é o mesmo que fazer 2 vezes 6. Somar 7 mais 7 mais 7 é o mesmo que multiplicar 3 vezes 7. Somar 8 mais 8 é o mesmo que multiplicar 2 vezes o 8. Então, nós podemos calcular a média da seguinte forma. Como temos notas repetidas, eu posso multiplicar 2 vezes o 6, ao invés de 6 mais 6, mais 3 vezes o 7, ao invés de 7 mais 7 mais 7, 2 vezes o 8, ao invés de 8 mais 8, e uma vez o 9, porque eu tenho apenas um grupo com nota 9. E eu divido por 8. Por que 8? Porque eu tenho 8 grupos, então eu tenho um total de 8 notas. Primeiro, nós resolvemos sempre a multiplicação, ficando com 12 mais 21, mais 16, mais 9, que resulta em 58. Dividido por 2, 7,25. Então, a média do sexto ano A foi 7,25. Agora é a vez de vocês. Vamos deixar alguns exercícios. Vocês podem, se quiserem, ir pausando o vídeo e resolvendo os exercícios. Alguns são de alternativa, então você calcula a média e depois assinala a alternativa correta, né? Outros exercícios, você não pode esquecer que quando você resolve um exercício, você precisa apresentar a resposta. Então, aqui, ó, qual o total de visitantes? Você vai ter que escrever uma resposta. O total de visitantes foi e põe o resultado. E aqui é para completar a frase. A média diária de visitantes foi e você completa aqui com o resultado da média, né? Aqui também ele pergunta, calcule a média de salários da empresa. Então, você precisa apresentar uma resposta. A média de salários foi e o resultado da conta, né? Os exercícios 6 e 7 também você precisa apresentar uma resposta. E no exercício 8, você tem duas perguntas aqui, né? Você tem os salários de alguns funcionários de uma empresa, né? Apresentados aqui em forma de uma tabelinha, é um infográfico. E ele pergunta qual a média dos salários e depois ele faz uma pergunta bem interessante, que é para vocês pensarem. Será que essa média representa bem os salários recebidos? E você precisa justificar a sua resposta. Leia com muita atenção o exercício 8 antes de apresentar a sua justificativa. E por hoje foi isso. Eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia
Amo vocês. Tchau!